Iniciamos agora uma retrospectiva daquilo que vai ser a Série A do Brasileirão. Connosco temos a nossa especialista em futebol sul-americano, Pati Fagundes. Olá, Pati. Pati, em traços gerais, quais são as expectativas para cada uma das equipas do Brasileirão? Começo por uma equipa que eu acho que desta vez que poderá ganhar o campeonato, que é o Flamengo. Ok, olá, tudo bem? Bom, o Flamengo é uma equipe que não começou assim tão bem a temporada, né? Mas eu acredito que o Flamengo é uma das equipes, até pelo elenco milionário que tem essa equipe do Flamengo, eu acredito sim que tem um grande potencial de vencer o Campeonato Brasileiro. Eu acredito bastante no Flamengo. O que é um grande problema, digamos assim, na Série A é o fato de que a gente tem uma disputa muito acirrada, né? Então, eu não colocaria, por exemplo, quando começou o campeonato, antes do início do campeonato, eu colocaria o Cruzeiro como uma equipe para vencer. Tá? Colocaria o Cruzeiro como vencedor do Campeonato Brasileiro, né? Hoje, o Cruzeiro vem aí de duas derrotas, uma inclusive contra o Flamengo. No primeiro jogo perdeu por 3-1, um resultado bem expressivo. Na última rodada também perdeu para o Internacional por 3-1 também fora de casa. Mas eu acredito bastante nesse time do Cruzeiro, mas acho que o Mano Menezes está meio que batendo um pouco a cabeça com algumas peças que ele deveria mudar. O Edilson, que a galera ficou muito braba com ele ontem em função da briga com o Nico Lopes no jogo do Internacional e tudo mais. Então, o Cruzeiro talvez com algumas mudanças possa se tornar um time mais ofensivo, um time um tanto melhor, porque vinha bem nesse início de temporada. Então focamos no Cruzeiro. Qual é que é a expectativa do Cruzeiro? Também é candidato ao título? Candidato ao título, sim. Eu acho assim, eu posso elencar aqui os times que eu particularmente vejo como possíveis candidatos ao título. O Palmeiras, naturalmente, vem aí num momento muito bom. Uma coisa que o Palmeiras tem, que é muito importante no futebol brasileiro, porque aqui no Brasil a gente disputa muitas competições ao mesmo tempo. As equipes têm Copa do Brasil, que é uma Copa que as equipes dão muita atenção, principalmente pelos prêmios milionários que a Copa do Brasil fornece. Copa Libertadores. Então, algumas equipes Copa Sul-Americana, esse ano as brasileiras são poucas na Copa Sul-Americana, mas são muitas competições ao mesmo tempo. E as equipes acabam, às vezes, tendo que fazer esse rodízio. Os técnicos se obrigam a isso porque ninguém aguenta, nenhum atleta vai aguentar tantos jogos numa sequência tão grande. E o Palmeiras, ela é uma equipe que tem um elenco mais elástico, ela tem um elenco maior, e isso, no longo prazo, durante a temporada, isso pode ser um ponto muito importante para a equipe do Palmeiras, algo que pode fazer grande diferença para a equipe do Palmeiras. Depois do Palmeiras, Cruzeiro, como eu citei antes, o Cruzeiro eu acredito que é uma equipe que tem grande potencial. Se não vencer, né, vai estar lá em cima no topo da tabela. O próprio Flamengo, como a gente citou, você começou falando um pouquinho sobre o Flamengo, são assim 3 equipes que eu acho de grande potencial, né? A gente tem o Internacional, eu acho assim que o Internacional está começando muito bem também a temporada na Copa Libertadores, fazendo uma campanha muito boa, diferente do Grêmio, que está bem mal no Campeonato Brasileiro, não conseguiu somar 3 pontos ainda, não era nada esperado isso, é um dos piores inícios de campanha do Grêmio na história aí dos últimos campeonatos brasileiros. Então, a situação do Grêmio, o Grêmio tem time, mas a coisa não está fluindo como deveria fluir. Tá faltando um pouco mais de futebol aí por parte do Grêmio. Então, assim, até o Internacional, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Internacional são equipes que eu vejo assim com grande potencial. A gente tem ali no topo da tabela o Santos e São Paulo, também, que eu acredito que até vejo como uma certa surpresa o São Paulo na parte de cima. O Santos, antes de começar o Brasileiro, eu via o Santos como uma certa incógnita, porque não se sabia como é que o técnico, como é que o Sampaoli ia colocar essa equipe do Santos em campo, de que maneira que o Santos ia trabalhar. Mas eu tenho gostado do que o Santos tem apresentado assim nesses primeiros jogos,
embora o Santos não tenha tido grandes jogos, grandes atuações, assim, que a gente poderia dizer que o Santos teve grandes desafios. O Santos teve um jogo muito bom contra o Grêmio, que venceu em plena arena do Grêmio, mas tem aquela situação que o Grêmio também não está numa situação boa, começou muito mal e tudo mais. Então vamos ver como é que o Santos vai se manter no Brasileirão. Eu acredito que hoje, por exemplo, divide espaço ali na liderança com o Palmeiras, mas acredito que não vá se manter isso. O São Paulo eu vejo como uma equipe que é uma surpresa. Acho que é uma boa surpresa. O São Paulo não vinha bem ali no campeonato estadual, vinha sendo muito questionado, a situação estava bem complicada. E agora o São Paulo está ali na terceira posição, vem de bons resultados, mas é aquela coisa também, né, que vale sempre a gente observar. Quais foram os desafios que o São Paulo teve nesses primeiros jogos, né? Porque se passaram apenas 4 rodadas. Então, o São Paulo teve, assim, acho que o maior desafio do São Paulo foi enfrentar o Flamengo, que ocorreu ali um empate 1-1, resultado justo entre as duas equipes. Então, esse foi o jogo mais complicado do São Paulo, digamos assim, até aqui. E no mais, o Atlético Mineiro, por exemplo, na última partida aí que aconteceu esse final de semana, o Atlético Mineiro já se mostrou que não vai conseguir se manter no topo. Acredito que teve um bom início, o Atlético Mineiro, o time do Galo, mas não vai conseguir se manter com toda essa euforia durante o Campeonato Brasileiro. São muitas rodadas, a competição é muito desgastante, e eu acredito que não vá se manter. Eu acho até que o Atlético Mineiro é uma equipe para ficar ali na zona de qualificação da Copa Libertadores, não qualificação direta, e talvez Copa Sul-Americana. Não acredito muito que o Atlético Mineiro faça grande temporada esse ano, pelo que já vem apresentando nos anos anteriores e pelo elenco que possui. Muito bem. Então, até agora temos o Palmeiras, o Cruzeiro, o Flamengo e o Internacional como candidatos ao título. São Paulo como uma surpresa. Qual é que poderá ser a outra surpresa? Olha, outra surpresa que a gente poderia ter aqui assim como no ano passado, quem está começando bem na temporada é o próprio Atlético Paranaense. Eu gosto muito da maneira como o Atlético Paranaense vem jogando. E tem feito assim jogos medianos, digamos assim. Em relação ao que jogou, fez jogos bons, né? Mas quando tiver algum adversário mais forte, um Flamengo, um Palmeiras, um Inter, talvez não tenha essa esse mesmo desempenho, né? E no mais, assim, eu acredito que não tem nenhuma equipe que possa se sobressair realmente assim no elenco. O Botafogo vem de três vitórias também, mas é aquela coisa também, foram equipes ali que devem ficar mais ou menos no meio de tabela, como é o caso do Goiás, o caso do Bahia, assim, são equipes que tendem a se manter ali no meio da tabela. Alguma equipa que tu achas que tenha se reforçado bem durante o último defesa e que as casas de apostas possam desvalorizar um pouco o seu desempenho, ou não há nenhuma equipa neste estado? Eu acho assim que desvalorizar não, mas eu acho que muitas vezes o que acontece, a gente tem uma valorização muito grande muitas vezes para as maiores equipes, né? Às vezes as casas de apostas elas colocam um favoritismo muito grande, por exemplo, quando um Palmeiras vai jogar, quando um Flamengo vai jogar. E uma coisa que é bastante interessante ficar de olho é principalmente nos handicaps positivos. Por quê? O Brasileirão, ele na tendência natural, ele não é uma competição de muitos gols. Até a primeira rodada, ela foi muito surpreendente, que foram muitos gols na primeira rodada, foi bastante atípico essa primeira rodada do Brasileirão, e depois em alguns outros jogos foi meio que equilibrando. Mas o que eu vejo bastante, muitas vezes a gente tem aí odds para o Flamengo, por exemplo, em 1,30, jogando, por exemplo, quando o Fluminense ou uma equipe como Fortaleza, equipes que Fortaleza veio da segunda divisão, enfim. Às vezes eu acho que a gente precisa olhar para os handicaps positivos nesse caso, porque
Tem a questão também de muitas vezes essas equipes não conseguem cumprir handicap e tudo mais, e essas equipes menores, principalmente jogando fora de casa, elas têm uma tendência de se fechar, de jogar de uma forma mais defensiva, até bastante organizada em muitas vezes, em muitas situações. Então a gente não pode acreditar sempre que vai ter uma goleada por parte do time maior, porque é o time mais forte, porque é o Flamengo em campo, porque é o Palmeiras em campo. Eu acho que isso muitas vezes a gente pode aproveitar alguma oportunidade dentro das casas de apostas nesse sentido, principalmente olhando para os handicaps positivos a favor daquele time que é um pouquinho inferior. Que em campeonato. Pode falar. Aquilo que eu estava a perguntar é se há alguma equipa que se possa que se tenha reforçado neste defeso e que as pessoas, os bookmakers, não estejam a ver bem o valor dessa equipa. Não, eu acho que não tem assim nenhuma que tenha feito grandes contratações. Assim, a maioria fez mudanças pontuais dentro do elenco. Ok. Falamos agora nas equipas que poderão ter o pior desempenho nesta Série A. O Vasco, eu começo com a pergunta sobre o Vasco. O Vasco da Gama já teve várias vezes quase a descer de divisão. Esta temporada também não começou bem. Será que é esta temporada que o Vasco da Gama poderá descer ou não? Olha, pelo começo de campanha do Vasco, existe uma possibilidade grande, né? Claro que a gente não pode dizer assim de cara que o Vasco vai ser rebaixado, porque o Vasco tem sua história e tudo mais, mas isso já vem assim de bastante tempo, aquela coisa, o torcedor do Vasco acaba sofrendo muito nesse sentido, né? Porque o Vasco não consegue se reerguer e a questão não é só dentro de campo, mas também fora de campo, né? Por exemplo, outra equipe também carioca que vive uma situação bastante complicada, salário atrasado, é o Fluminense, né? Então eu vejo assim, as duas equipes, tanto o Vasco quanto o Fluminense, têm chance sim de rebaixamento nesse ano, né? Como o Brasileirão sempre tem as suas surpresas, eu vejo essas duas equipes como possíveis equipes para serem rebaixadas esse ano aí. E além destas duas, se pudesse escolher mais duas para rebaixar, qual é que achas que tem mais tendência para este rebaixamento? Bom, assim, o Fortaleza é uma equipe que vem se destacando demais. Veio da Série C para a Série B e da B veio para A, uma campanha maravilhosa ano passado na Série B. Mas existe uma grande diferença, um ápice praticamente entre as duas divisões, né? A primeira e a segunda divisão. Então, eu acredito muito que vai ser o Fortaleza uma equipe que vai remar bastante para conseguir aí se manter na Série A. Acho que vai ser bem difícil assim por parte do Fortaleza. E outra equipe também que eu acho que vai ser bem complicado vai ser o próprio CSA também, né? O CSA que veio aí da segunda divisão. O Ceará não começou, o Ceará começou bem, mas depois ali sofreu algumas derrotas, mas também pegou uns adversários meio cascudos, enfrentou o Cruzeiro e tudo mais. Então eu acho que vai ficar, se fosse para mim dizer assim, quatro clubes ousadamente, assim, Vasco, Fluminense, que eu acho que existe essa possibilidade, e o CSA e o Fortaleza, se eu fosse citar assim alguns clubes, dois grandes, digamos assim, né, duas equipes fortes do Rio de Janeiro, e o CSA e Fortaleza. Portanto, e uma última pergunta sobre a Série A. Das 4 equipas que nós citámos para candidatas ao título, qual é que tu achas que está mais preparada para ganhar o título do Brasileirão deste ano? O Palmeiras, pelo fato da questão do elenco, de o Palmeiras ter esse elenco mais esticado em relação às outras equipes. O Filipão consegue fazer essas mudanças nos dois, seja jogando com time misto, ou seja jogando com o time principal. Na verdade, o Palmeiras nem tem praticamente o time principal, né? Ele acaba fazendo muitas mudanças e isso dá certo. Então, assim, se fosse para mim cravar, eu acho que o Palmeiras pode levar o título mais uma vez nesse ano aí. Muito bem, Série A analisada.
Obrigado, Pati Fagundes. Voltamos certamente para uma próxima análise dentro de algum tempo, nomeadamente para ver como é que está a Série B. Muito obrigado, Show de Pati. bola. Abraço, até a próxima.